No episódio de hoje desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, nosso personagem será Mark Twain e a sua vida novelesca. Sempre gravado ao vivo daqui, da Academia Lato Senso do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva Verde de Capuí. Nós vamos dividir essa história em capítulos porque ela é um pouco longa e é muito interessante. A vida da cidade girava em torno do rio. No verão, com o sol ardente, a população dormitava sobre o peso dos dias sufocantes. Não era raro ver-se uma porca com os leitõezinhos a fossar junto do passeio de madeira, compartilhando a rua profundamente sulcada com galinhas que debicavam e com um cão imundo catando preguiçosamente as pulgas. Nenhum dos animais se afastava quando os carros, levando na areata pesados cavalos da lavoura, passavam chiando a caminho do mercado. Em Wall Street, os caixeiros esperavam apaticamente os fregueses que compravam manteiga a 13 cêntimos o quilo, açúcar, café a 10, ovos a 3 dúzias e o uísque de milho local a 3 cêntimos o litro. No fundo do Market Street, carregamentos de tabaco estavam esperando o embarque. E para lá das muralhas do cais, rebrilhando ao sol, corria majestosamente o Mississippi com o seu 1,5 quilômetro de largura. À beira do rio estava adormecida com a vila. De repente, um dos vadios do cais, divisando um penacho de fumaça no rio, saiu-se a correr pela rua fora com uma notícia: lá vem o vapor. No mesmo instante, tudo era agitação e movimento. Os sonolentos caixeiros iam até a porta das lojas e olhavam ansiosamente para o rio. Carroças desciam as ruas, ruidosamente puxados por cavalos a galope, fastigados pelos cocheiros. E todos que podiam, homens, crianças, cães, corriam em confusão para o cais. Não tardava que o vapor aparecesse ao longe. Quando era o Big Missouri, proporcionava um magnífico espetáculo com as amuradas brancas fechadas, os 3 convéses e as caixas de rodas pintadas de dourado, e a bandeira tremulando no mastro, as portas da fornalha escancaradas para mostrar as chamas estrepitosas que propulsionavam o barco e a fumaça negra produzida pela lenha do pinho resinoso queimava especialmente para a chegada, a jorrar em borbotões das chaminés. Os passageiros acorriam aos convéses superiores enquanto, comandante de pé, um solitário esplendor junto ao grande sino fazia os sinais para atracar. O vapor, sob pressão, apitava através das válvulas dos manômetros. Um sino tocava e as rodas paravam. Outro toque de sino e as rodas giravam para trás, batendo a água com as pás. Os cabos retesavam-se nas estafas de armação e o grande barco imobilizava-se. Poucos minutos depois, a cidade dormia novamente. Assim, era Hannibal, nos estados de Missouri, uma pequena localidade à beira da floresta,
e ali vivia o juiz Clemens com a esposa Jane e os 4 filhos. E Hannibal foi teatro das tropelias de um dos filhos do casal, Samuel, um incorrigível, levado dos diabos, que viria a ser, um dia, um dos maiores escritores dos Estados Unidos, conhecido e admirado no mundo inteiro como Mark Twain, o pseudônimo que ele adotou. Em meados da década de 1840, quando Sam era garoto, Hannibal tinha 1.500 habitantes. Era um porto importante no grande Mississippi. Tornar-se ainda mais importante como ponto de referência numa paisagem nostálgica quando Mark Twain olhasse o passado e escrevesse carinhosamente sobre as suas travessuras de garoto. Um dia, o jovem Sam Clemens saiu às escondidas com o seu melhor amigo, Tom Black Sheep, e para ir tomar banho no riacho do Urso. Sam, então, com 10 anos, era pequeno para a sua idade. E tinha cabeça grande, cabelos ruivos, anelados e olhos pardos, com um tom de ardósia. Tom era o filho de um pobre diabo que bebia todo dia e que rendia o seu trabalho intermitente e que, por isso, não podia mandar à escola os seus 8 filhos. Tom Black Sheep, que seria mais tarde imortalizado com o nome de Huckleberry Finn, era a única pessoa realmente independente do lugar. Pagão bondoso, esfarrapado e conhecedor dos segredos do mato. Vivia pelos seus próprios meios, mas vivia bem. Sabia onde havia mais amoras, onde as melancias estavam mais maduras, onde os bagres iam tomar sol e onde estavam as tocas dos coelhos. Os moradores consideravam um mau elemento porque fumava cachimbo, praquejava e, como evitava o banho, tinha um cheiro demasiado forte para o seu refinado. Era a inveja e a admiração de todos os garotos da cidade. Juntos, Sam e Tom mergulhavam nas águas frias do riacho do Urso e apostaram para ver quem trazia mais troféus do fundo. Depois do banho, pescaram para o almoço, mas o único peixe que apanharam não chegava para os dois. Sam resolveu voltar para casa, vestiu-se muito devagar, cuidadosamente dissimulando os vestígios do prazer proibido. Coseu a camisa em cima do corpo, com pontos que julgava iguais aos de sua mãe, utilizando agulhas e linhas que trazia a cautela escondidas debaixo da lapela. Procurou assentar os rebeldes cabelos crespos para parecer o menino modelo dos sonhos maternos. Minuto depois entrava pela cozinha da modesta casa de 2 andares dos Clemens, em Hill Street. O almoço já está pronto, mamã? Perguntou uma voz doce e cheia de inocência. A ruiva e pequena Jane Clemens, antiga beldade de Kentridge, era uma mulher indomável, de infinita ternura e entusiasmo. Olhou o filho com aquele misto de amor e desespero que ele frequentemente lhe inspirava. Almoço, Sam? Disse ela. Já te chamei há 2 horas. Onde estava tu, afinal de contas? Houve um desabamento de terra lá no monte, mamã. E
Pode ser, disse a mãe secamente, interrompendo uma remenda mentira em pleno voo. Pode ser, disse a mamãe secamente, interrompendo uma tremenda mentira em pleno voo. Depois examinou a camisa onde o colarinho ainda estava bem cozido. E ao menos não foste nadar no rio. A mamã cozeu a camisa com linha branca, disse Henry, o irmão mais novo de Sam, com a ingenuidade que tantas vezes dava seu mau resultado. Linha branca? Foi mesmo. E quem está com a linha preta, Sam? Vai já lá para fora e comece a caiar a cerca. Pelo menos enquanto estiver por lá, não farás nenhuma maldade. É bem possível que ontem tenha feito gazeta e era verdade. E se não fizeres, não tarda certamente a fazer. E seria verdade. E ainda bem, precisando de uma surra. Mas mamãe, protestou Sam, hoje é sábado. Vai já fazer o que eu mandei. E Sam saiu com um andar melancólico de um menino acorrentado ao trabalho, enquanto todo mundo verde o chamava e o tentava. Foi bem devagar que levou a brocha de cabo comprido e a cal para o passeio. Chegando ali, olhou para o castigo, uma imensidão de cerca. Era tábuas de uns 30 metros de comprimento e mais altas do que ele. Molhou a brocha e começou a caiar. A brocha ficava cada vez mais pesada e ele havia caiado apenas meia tábua, quando ouviu John Roberts, que descia a rua fingindo que era o vapor, o comandante e o sino das máquinas do Big Missouri, deslocando quase 3 metros da água. Sam, que passou a pintar com entusiasmo, não deu atenção ao vapor local. Retocava cada brochada, examinando minuciosamente o seu trabalho como se fosse um artista. Eu vou nadar, disse John, displicentemente. Mas aposto que tu não podes, porque tu tens trabalho para fazer, não é? Chamas isso de trabalho? Não é todos os dias que um garoto tem a oportunidade de caiar uma cerca, respondeu Sam, caiando uma tábua com meticuloso cuidado. John olhou duramente alguns momentos e não pôde mais resistir. Deixa-me caiar um bocado, Sam. Sam explicou que não tinha coragem de entregar aquele serviço a qualquer pessoa. Eu dou-lhe um bocado da minha maçã, suplicou John. Eu gostaria, John, mas a maçã toda. Sam entregou a brocha, recebeu a maçã e sentou-se à sombra. E olhou para John, que se sentia muito honrado e caiava furiosamente. Um após outro apareceram garotos que iam a caminho do rio naquela tarde. Todos eles foram ficando, no entanto, para sobrepujar os outros na arte de caiar, pagando bem a Sam pela condescendência. Ainda à tarde, ia em meio quando a cal de Sam acabou. A cerca havia recebido 3 camadas e Sam tinha feito uma fortuna. Parte de um berimbau, uma maçaneta de porta, de bronze, 12 belindres, um cabo de faca e um gatinho só com um olho. Quando chamou a mãe para ver o serviço, ela reconheceu que havia superestimado o filho e, com sentimento de culpa, deu-lhe uma maçã de boa casta e mandou-o ir brincar. Mal a mãe havia voltado as costas, Sam apanhou Henry a jeito e deu-lhe alguns sopapos por falar demais. Anos depois,
Já o homem de 40 anos, Mark Twain, registrou o golpe da caiação nas aventuras de Tom Sawyer. Obra clássica para jovens e também para adultos, que era, em grande parte, a história de infância de Sam. Muitos episódios semelhantes no início da sua vida acabariam assim nos seus livros, e como Hannibal era um lugar turbulento e muito pitoresco, havia aventuras de sobra para contar. Sam foi sempre um garoto irrequieto. Um dia, quando tinha 17 anos, leu uma notícia no jornal sobre a Feira Mundial de Nova York. Conseguira juntar algum dinheiro e resolveu imediatamente ver a feira de perto. Quando o vapor que descia o rio partiu para São Luís, tocando os sinos e fazendo subir o ar do seu penacho de fumaça cinzenta, São Clemens estava a bordo. Era o seu adeus a Hannibal. Porém, durante os seus 35 anos de trabalhos literários, voltaria continuadamente àquele porto querido. Na primavera de 1853, Sam chegou a Nova York com $3 em miúdos no bolso e uma nota de $10 cozido por dentro do forro do casaco. Deitou-se com o que havia para ver na Feira Mundial, que estendia as suas maravilhas numa vasta extensão para lá dos limites da cidade. Uma área que 50 anos depois se tornaria a Quinta Avenida e a Rua 42. O dinheiro acabou logo e ele empregou-se no estabelecimento tipográfico de Dom A. Gray e Green, na Cliff Street. Poderia ter ficado em Nova York se não fosse Orion, que se mudara com a mãe e com Henry para a pequena vila de Keokuk, à margem do Mississippi, no estado de Iowa, 80 quilômetros ao norte de Hannibal. Sam apressou-se a ir ajudar Orion na sua nova aventura, uma pequena tipografia comercial. Os resultados não foram melhores que dos anteriores em empreendimento do irmão de Sam. Com 20 anos, Sam tinha as vistas voltadas para a aventura e, empolgado pela história de um explorador, sentiu que era um imã a puxá-lo para a selva. Em febril agitação, imaginou-se um audaz aventureiro a fazer fortuna. Daquele momento em diante, o delírio do Amazonas dominou-o. Mas como Orion lhe pagava pouco, ele não tinha dinheiro para financiar a expedição. Num frio dia de novembro, caminhava desconsoladamente pela rua em Keokuk com o vento forte da frente. Ia de cabeça baixa para proteger-se quando reparou um pedaço de papel que lhe passava diante dos pés. Apanhou e era uma nota de $50. Sam pôs um anúncio de quem encontrara e esperou durante 4 dias, cheio de ansiedade. Por fim, acreditando que a providência lhe dera a oportunidade, não esperou mais um mau resultado. Comprou logo uma passagem no velho e maltratado vapor Paul Jones e desceu o rio até Nova Orleans, a fim de ali embarcar para o Pará, no Brasil. Sam sempre havia admirado os pilotos dos navios fluviais, homens que liam na água, que pilotavam o vapor dentro da escuridão da noite, percebiam
o sentido do vento. Horace Bixby, piloto de Paul Jones, era um desses e foi procurá-lo e apoquentou durante 3 dias até que ele concordou em aceitá-lo como seu aprendiz para fazer dele um piloto de vapor. O preço seria de $500, $100 de entrada e o resto pagável mediante os salários futuros. Will Moffett, o marido de sua irmã Pamela, emprestou-lhe os $100 iniciais. Depois, durante 17 meses, recebeu uma instrução como aprendiz de piloto. Ficou a saber a forma exata do rio, a montante e a jasante, o aspecto de linha da margem e a luz do dia e a luz das estrelas, na confusa névoa cinzenta e a luz clara e a escuridão. Para não encalhar nos trechos difíceis, os marinheiros iam sondando o rio e canoando a cada instante a profundidade das braças. Marca 3, Mark 3, 3 menos 4, quarter less 3, 2,5, half twain. Marca 2, Mark Twain. Daí o seu pseudônimo. A navegação fluvial era apaixonante e perigosa. Alguns barcos iam a pique, como os cascos de madeira despedaçados por destroços de navios submersos ou contra os recifes. Outros iam destruir-se de encontro à margem, quando havia nevoeiro ou tempestade. Muitos explodiam. Ao fim de cada viagem do rio acima, em São Luís, os Moffett haviam comprado ali uma casa maior para que a senhora Clemens pudesse morar com eles, bem como Sam e Henry, quando pudesse visitá-los. Sam empenhou-se diligentemente na sua aprendizagem. E em setembro de 1858, pouco antes de completar 23 anos, foi-lhe concedido carta de piloto. Com a posse desse documento, o mundo modificou-se para Sam. Tinha se tornado um dos grandes da Terra. Hábil piloto, tornou-se o mais arrogante de todos e que contava as histórias mais absurdas. Tocava piano, cantava as melodias do rio e era incontrolavelmente exuberante e tremendamente apreciado. Amanhã nós vamos continuar essa fantástica história de Mark Twain, na parte 2 desta série, a história do homem por meio de sua biografia. Não deixe de assistir amanhã o episódio número 2. E até lá!